E para falar sobre a repercussão no Congresso da decisão do Supremo, conversamos ao vivo com o deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Deputado, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela gentileza da entrevista. Queria entender qual a avaliação do senhor, sobre a postura do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, ao colocar a votação que travaria a resolução da ação penal em relação a Alexandre Ramagem. Eu quero saudar a todos da nossa Jovem Pan, a nossa querida Soraya, o nosso querido Marcelo, dizer a vocês o seguinte: eu entendo que o presidente Hugo Motta está sob grande pressão, não é? Tanto a pressão para atender a um prévio acordo feito para a sua eleição, de pautar esta PL que concede anistia, quanto a pressão que já se tornou muito natural que a Suprema Corte faça sobre a casa, não é? Quando eu digo que já se tornou muito natural, é porque nós não deveríamos ver isso como natural. Cada poder deveria ser independente, como diz a Constituição, trabalhando em harmonia. É o que nós entendemos constitucionalmente. Mas nós vivemos hoje um momento difícil na nação brasileira, obviamente, onde um poder claramente usurpa para si toda a autoridade que deveria ser dividida na nossa República entre todos os demais poderes. Mas esse é um momento que nós estamos vivendo triste no nosso país. Agora, era claro de que a Suprema Corte iria tomar essa decisão que tomou, talvez não com a celeridade que tenha tomado. O que me chama a atenção é a celeridade. Menos de 48 horas, 72 horas, a Corte já tinha formado maioria para derrubar a decisão soberana da Câmara Federal. Portanto, voltando ao presidente Hugo Motta, eu entendo que ele está numa situação muito complicada, muito difícil, mas ele precisa ter a altivez que se espera de um presidente da casa. Nós votamos nele não para ser subordinado a qualquer poder, seja o executivo, seja o judiciário, mas para representar com altivez a presidência que lhe foi dada, e eu creio que ele está tentando fazer isto sem criar maiores rompimentos, não é? Maiores consequências ruins, mais do que nós já estamos vivendo hoje. Deputado, bom dia. Em relação, ainda falando sobre esse desdobramento, como o senhor disse, na eleição nós tivemos até o alinhamento do PL juntamente com o PT, votando no Hugo Motta e também no Davi Alcolumbre. E dentro das negociações, como o senhor colocou, era a colocação na Câmara do projeto da anistia, para votação. E aí a Câmara decide, quem tem mais votos vence, quem tem menos perde, evidentemente. Mas depois nós tivemos aquele inquérito que passou a investigar o ex-presidente Bolsonaro, a situação ficou praticamente paralisada, mas tivemos também as penas que foram dadas aos participantes do ato de 8 de janeiro e a dosimetria passou a ser questionada. Então, houve uma alternativa agora que o Senado pode discutir as penas dos acusados do dia 8 e também condenados do dia 8 de janeiro. O senhor acredita que o PL da anistia tem viabilidade para passar na Câmara e por isso que busca-se uma alternativa no Senado para que ele não passe, mas haja a redução das penas aos envolvidos de 8 de janeiro? Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Marcelo, muito bom dia. Eu sempre fui um parlamentar que sempre celebrei a independência, apesar de ter lado, não é? Eu sou de direita, conservador, fui vice-líder do presidente Bolsonaro, me declarei agora há pouco tempo que sou um ex-bolsonarista, não por não apoiar o presidente Bolsonaro, mas porque para ser bolsonarista você tem que concordar com tudo que o presidente, a quem eu tributo todo o respeito do mundo, diz. E nem tudo a gente pode concordar, não é? Então, o que eu vou falar aqui agora é celebrando aquilo que eu sempre celebrei, que é a minha consciência. Eu entendo o seguinte:
O que prejudicou a tramitação da urgência do PL da anistia, que eu fui um dos primeiros a assinar, foi que havia brechas para que este PL, de alguma forma, beneficiasse o presidente Bolsonaro e os demais envolvidos como aqueles principais agentes da tal trama golpista que eles dizem, não é? Bem, assim como esta ação que essa última votação que beneficiou também o deputado Ramagem, também beneficiava o presidente Bolsonaro. Então, deixa eu colocar claro aqui uma coisa. Enquanto nós tentarmos votar alguma coisa sobre anistia que possa gerar benefícios ao presidente Bolsonaro, nós não vamos avançar, Marcelo, de maneira nenhuma. Seria necessário de que o presidente Bolsonaro viesse a público e de uma forma muito clara, fizesse dois movimentos. O primeiro, dissesse que ele não quer ser beneficiado em nenhum projeto que o anistie, de que a prioridade para ele são os patriotas que estão presos e, na formulação do projeto de lei, ele mesmo cuidasse de não haver brechas no projeto de lei que pudesse dar uma ideia dúbia de que ele poderia ser beneficiado. Eu entendo o momento que o presidente Bolsonaro vive, entendo a perseguição implacável contra ele, mas nesse momento, como líder da nossa direita, como o maior líder que nós já tivemos na direita brasileira, Bolsonaro precisa ter a altivez de um líder de proteger o seu povo. Como capitão do Exército, ele sabe que o oficial é o último a ser beneficiado, é o último a sair do campo de batalha, porque ele protege os seus soldados. Infelizmente, nós não demos o aviso no tempo certo para os patriotas saírem daquela porta, daqueles quartéis, não é? Eu tentei avisar, eu fui a público, este vídeo está nas redes sociais, quando eu disse, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que possa defendê-los. Eu fui chamado de traidor. Naquele momento, Marcelo, Soraya, eu não poderia dizer que eu tinha acabado de sair da casa do presidente Bolsonaro, do Palácio do Alvorada. O encontrei muito debilitado e disse, presidente, nós perdemos, precisamos nos reorganizar como oposição. E eu disse a ele, presidente, o senhor precisa dar uma voz de comando pedindo aos patriotas para que saiam da porta dos quartéis. Bem, ele estava tão abalado naquele momento que eu não sei se ele não me ouviu, eu só sei que ele não reagiu. Então, eu entendi que eu tinha que falar alguma coisa nesse sentido. Bem, parece que foi profético. Foi exatamente o que aconteceu. Portanto, se esses patriotas, se talvez vocês nunca tenham ouvido um deputado conservador de direita ter a coragem, Soraya, de falar o que eu vou dizer. Se tivesse tido essa voz de comando lá atrás, talvez os nossos irmãos não estivessem passando pelo que está passando agora. Então, nesse exato momento, a nossa prioridade, com todo carinho, respeito, amor e admiração que nós tenhamos ao presidente Bolsonaro, a prioridade são os patriotas que estão presos nesse momento. Henrique Kriegner, sua pergunta, por favor. Deputado, bom dia. O senhor menciona sobre um posicionamento do presidente Bolsonaro abrindo mão de um eventual benefício da anistia como uma possibilidade para fazer com que esse PL tramite dentro do Congresso, dentro da Câmara, na verdade, com maior urgência. Mas esse posicionamento aconteceu no dia 6 de junho de 2024, inclusive até o próprio relator do projeto anterior, né, daquele primeiro, o deputado Valadares, ele também confirmou que nesse projeto que existe hoje,
Saúde, Bolsonaro não seria beneficiado. Inclusive, houve recentemente, 2 semanas atrás, um parecer prévio, né, de ministros do STF e suas equipes dizendo que numa eventual aprovação, Bolsonaro de forma alguma poderia ser beneficiado com o PL da anistia do jeito que está hoje, porque o PL da anistia, ele deixa aos juízes a incumbência de dizer quem seria beneficiado ou não, no caso dele não seria. Me parece que os empecilhos em tramitar o projeto estão muito mais ligados aos acordões, e a gente vê muito o Centrão nesse sentido, do que a um simples pronunciamento aí por parte do presidente Bolsonaro. Dá para a gente acreditar que o Centrão hoje, né, essa força do Centrão e centro-direita, está de fato empenhada no PL da anistia em outras pautas que são prioritárias para o povo brasileiro? Eu estou me lembrando de uma música e de um filme. Eu não sou um bom cantor não, Henrique, mas tem uma música que eu nem sei quem é que canta, mas ela diz assim: palavras, 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 palavras. Essa é a música. O filme que eu estou me lembrando é um filme que é uma série que diz vale o que está escrito. Eu sei que o presidente Bolsonaro falou que ele não quer ser beneficiado. Eu sei de todas essas declarações, Henrique. Mas quando você vai no texto do PL que eu assinei, certo? Este texto, ele tem brechas e por isso a dificuldade dele passar. Por isso é que estão criando um outro texto. Por quê? Porque, Henrique, há sim brechas para beneficiar o presidente Bolsonaro. Eu sei que talvez agora eu seja xingado na rede social, eu seja atacado, tá certo? Por quê? Eu estou aqui falando a verdade. A dificuldade de nós aprovarmos a urgência do texto é que uma coisa foi a declaração honrosa do presidente Bolsonaro, outra coisa foi o que o partido dele apresentou. Ou seja, tinha brechas para beneficiar. Agora, esse projeto que está agora querendo ser tramitado pelo presidente Alcolumbre, não é? Eu entendo que, apesar dele beneficiar os nossos patriotas, e eu disse, ok, é isso mesmo, tem que priorizar os patriotas, mas ele é de uma covardia imensa, porque ao mesmo tempo que beneficia os patriotas, ainda coloca um peso maior de julgamento e de condenação, que é o que eles querem, sobre o presidente Bolsonaro. Portanto, nós precisamos encontrar aí um meio termo, e o meio termo é um texto que claramente não beneficia o presidente Bolsonaro e os outros, somente os patriotas que estão presos, não é? Mas que também não coloque sobre o presidente Bolsonaro um peso maior do que ele já está passando por uma clara perseguição. É isso. Recebemos o deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço mais uma vez a participação aqui conosco. Deputado, um bom dia para o senhor. Um bom dia a todos vocês da Jovem Pan.